As 3 previsões finais de Nostradamus cativaram os crentes por séculos, deixando uma marca duradoura na história e provocando debates sobre a natureza da profecia e da previsão. Ao longo do tempo, houve inúmeros eventos extraordinários que parecem desafiar a explicação lógica, fenômenos que ultrapassam os limites do que sabemos sobre a própria realidade. Entre esses mistérios duradouros está a história de indivíduos que parecem possuir uma habilidade fantástica de prever o futuro. Como é possível que alguém preveja eventos antes que eles ocorram? É um dom divino concedido a eles, uma conexão misteriosa com um poder superior ou simplesmente um fenômeno que a ciência ainda não compreendeu? Hoje, embarcamos em uma exploração da vida extraordinária de Nostradamus, um homem cuja capacidade de prever eventos futuros deixou o mundo em admiração e espanto. Suas profecias eram tão incrivelmente precisas que muitos acreditavam que ele havia recebido um dom divino. Algumas de suas previsões são creditadas por salvar vidas, evitar desastres, e outras continuam a causar arrepios na espinha daqueles que as ouvem. As visões de Nostradamus não eram apenas previsões vagas, elas eram específicas, muitas vezes surpreendentemente detalhadas, e sua precisão notável é parte do que torna seu legado tão intrigante. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes inspiradores de sua vida e obras, convido você a fazer uma pausa e refletir sobre o poder da crença. A jornada de Nostradamus foi marcada por um dom extraordinário, que era tão difícil para seus contemporâneos entenderem quanto é para nós hoje. Suas profecias nunca foram gerais ou ambíguas, elas eram nitidamente definidas, frequentemente prevendo eventos com precisão inquietante. Vez após vez, suas palavras se concretizaram, deixando muitos em um estado de admiração. Seja alertando alguém sobre um perigo iminente, revelando verdades ocultas ou oferecendo orientação para aqueles perdidos em suas lutas, os insights de Nostradamus sempre foram surpreendentemente precisos. Se sua história desperta sua curiosidade, por que não se tornar parte de nossa comunidade de mentes curiosas? Clique no botão de inscrição para nos ajudar a atingir nossa meta de 10.000 assinantes. Seu apoio significa o mundo para nós, e adoraríamos ouvir seus pensamentos. Sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo, compartilhando suas reflexões, e se você estiver se sentindo particularmente inspirado, considere enviar um super chat para ajudar este canal a crescer e dar vida a mais histórias incríveis. Juntos, vamos continuar a explorar os mistérios do universo. Desde muito jovem, Nostradamus parecia possuir uma rara conexão com o mundo invisível. Enquanto a maioria das crianças se concentrava nos assuntos comuns da vida, ele estava profundamente imerso em estudo e meditação. Foi durante esses momentos solitários de reflexão que ele começou a ter visões que eram muito mais do que impressões fugazes ou palpites vagos. Essas eram revelações profundas e transformadoras que mais tarde se mostrariam estranhamente precisas. Pessoas que buscavam Nostradamus para orientação frequentemente ficavam sem palavras quando ele revelava detalhes íntimos de suas vidas, preocupações, medos e pensamentos que não tinham compartilhado com ninguém. Ele parecia perscrutar as profundezas de suas almas, sabendo coisas sobre elas que ainda não tinham sido ditas. Um dos aspectos mais surpreendentes de suas habilidades era seu poder de prever o perigo. Repetidamente, ele alertava os indivíduos para mudarem seus planos, evitarem certos locais ou tomarem precauções contra perigos que não conseguiam perceber. Aqueles que acatavam seus conselhos eram frequentemente poupados de danos, enquanto aqueles que ignoravam seus avisos às vezes se viam enfrentando consequências trágicas. Mas os dons notáveis de Nostradamus não paravam por aí. Ele também possuía uma habilidade incrível de perceber o estado espiritual dos outros. Durante suas consultas, ele frequentemente revelava verdades que os indivíduos nunca haviam dito em voz alta. Ele podia sentir os fardos pesando muito em seus corações e oferecer orientação para ajudá-los a encontrar clareza. Essa habilidade de se conectar com as pessoas em um nível tão profundo fez dele não apenas uma figura reverenciada, mas também uma fonte de medo para alguns. Apesar disso, ele nunca procurou impressionar ninguém com seus dons extraordinários. Seu verdadeiro propósito era ajudar as pessoas a navegar pelas incertezas da vida e encontrar seu caminho através do caos. Mesmo diante do ceticismo, o poder das habilidades de Nostradamus não podia ser negado. Sua fama se espalhou por toda parte, pois pessoas de todas as esferas da vida viajavam para buscar seu conselho. No entanto, apesar da atenção generalizada, ele permaneceu notavelmente humilde, insistindo que suas visões não eram uma conquista pessoal ou uma manifestação de poder, mas sim um dom divino confiado a ele para o benefício dos outros. Ele via sua capacidade de prever o futuro como uma ferramenta para guiar os outros, não como um meio de glória pessoal. Após sua morte, muitas pessoas continuaram a vivenciar sinais ou receber mensagens que acreditavam terem sido enviadas por Nostradamus. Essas histórias perduraram ao longo dos séculos, sugerindo que sua presença ainda é sentida por aqueles que buscam orientação, assim como foi durante sua vida. A história de Nostradamus continua a confundir até mesmo as mentes mais racionais. Como um homem poderia possuir uma visão tão extraordinária do futuro? Embora a ciência nunca tenha uma resposta definitiva, para aqueles que acreditam,
sua vida é um testamento dos profundos mistérios que existem além de nossa compreensão. Nascido em 14 de dezembro de 1503, na pequena cidade francesa de Saint-Rémy de Provence, Nostradamus veio de uma família de estudiosos e curandeiros. Seus pais, Jacques e Renier, eram intelectuais, e foi seu avô quem o apresentou ao mundo da astrologia e da medicina. Desde muito jovem, Nostradamus sentiu um poderoso chamado para explorar os mistérios do universo e as forças que moldam o destino humano. Quando tinha apenas 15 anos, Nostradamus já havia desenvolvido um desejo intenso de entender as forças que influenciavam o curso da vida humana. Enquanto outras crianças de sua idade estavam preocupadas com brincadeiras e aventuras, Nostradamus estava fixado em desvendar os segredos das estrelas e da condição humana. Mesmo quando criança, ele começou a experimentar encontros intelectuais profundos, alegando perceber padrões no cosmos tão claramente quanto via o mundo ao seu redor. Essas experiências eram tão vívidas e reais para ele quanto qualquer conversa com outra pessoa, e ele as aceitava como parte integrante de sua jornada na vida. A vida de Nostradamus não foi definida apenas por momentos pacíficos de descoberta espiritual, suas visões também o colocaram cara a cara com encontros aterrorizantes. Nesses momentos mais sombrios, forças malévolas pareciam desafiar sua força interior, tentando abalar sua determinação inabalável. Essas visões frequentemente tomavam a forma de caos e destruição, tentando incutir medo e dúvida em seu coração. No entanto, mesmo em sua juventude, Nostradamus permaneceu firme em sua busca por compreensão. Em vez de sucumbir a essas forças obscuras, ele dobrou seus estudos, encontrando consolo e orientação em seu conhecimento cada vez mais profundo do universo. Sua família, reconhecendo que ele era diferente dos outros, rapidamente apoiou seu caminho extraordinário. Eles o encorajaram a abraçar sua vocação única, acreditando que ele estava destinado a algo maior. Conforme Nostradamus envelhecia, sua conexão intelectual com o cosmos só se aprofundava. Na idade adulta, ele mergulhou em seus estudos, dedicando horas intermináveis para explorar astrologia, medicina e profecia com uma intensidade que poucos poderiam igualar. A dedicação de sua família se tornou mais evidente quando eles perceberam a seriedade de sua vocação. Eles fizeram sacrifícios significativos para garantir que ele pudesse perseguir suas ambições acadêmicas, mesmo quando isso significava enfrentar dificuldades financeiras. Eles entenderam que sua jornada não era apenas uma busca pessoal, mas um chamado divino que não podia ser ignorado. A crença deles em seu potencial o colocou em um caminho que o levaria a se tornar uma das figuras mais intrigantes e enigmáticas da história. Embora sua jornada ainda estivesse em sua infância, estava claro que Nostradamus estava destinado à grandeza. Ele inspiraria gerações de buscadores da verdade, deixando um legado que continuaria a desencadear debates sobre o destino e as forças invisíveis que guiam o mundo. No entanto, seu caminho para o conhecimento não foi isento de obstáculos. Um dos maiores desafios que ele enfrentou foi a dificuldade financeira que sua família enfrentou, o que atrapalhou suas aspirações acadêmicas. Apesar do forte comprometimento com o aprendizado na casa de Nostradamus, o dinheiro sempre foi escasso. Frequentar uma universidade de prestígio era um luxo que sua família não podia pagar. Mas seu pai, Jacques, recusou-se a deixar que barreiras financeiras impedissem seu filho de perseguir seu destino. Motivado por uma crença inabalável no potencial de Nostradamus, Jacques procurou benfeitores ricos para apoiar a educação de seu filho. Com imenso sacrifício pessoal, ele garantiu os fundos necessários para Nostradamus frequentar a Universidade de Avignon. Foi por meio da dedicação e dos sacrifícios de seu pai que Nostradamus deu seu primeiro passo significativo em direção à realização de sua vocação intelectual. Aos 22 anos, Nostradamus matriculou-se na Universidade de Montpellier, onde se comprometeu formalmente a estudar medicina e astrologia. Foi nesse ponto que ele adotou o nome que se tornaria lendário, Nostradamus, marcando um novo capítulo em sua vida dedicada inteiramente à bolsa de estudos e à busca intelectual. Mesmo nos primeiros dias de sua jornada acadêmica, ele se destacou entre seus pares. Sua paixão, disciplina e curiosidade insaciável o diferenciavam. Enquanto muitos alunos achavam os rigores da vida acadêmica opressivos, Nostradamus abordou seus estudos com dedicação inabalável, convencido de que, por meio da disciplina intelectual, ele poderia descobrir os mistérios do universo. No entanto, essa busca por conhecimento teve um custo pessoal. Ao longo de seus estudos, Nostradamus lutou contra uma saúde frágil. Ele suportou frequentes crises de doença, deixando-o fisicamente enfraquecido e fatigado. Mas, apesar de seu sofrimento, ele nunca permitiu que seus problemas de saúde o desviassem de seu caminho. Mesmo quando seu corpo falhou, sua determinação permaneceu inabalável. Sua dedicação aos estudos foi implacável, e ele seguiu em frente em meio ao seu sofrimento físico com um foco que poucos poderiam igualar. Durante esses anos de esforço acadêmico e físico, as práticas intelectuais de Nostradamus se intensificaram. Ele frequentemente passava noites inteiras absorto em pesquisas, jejuando por longos períodos e se esforçando ao máximo para sua resistência mental e física.
Ele acreditava que autodisciplina e sacrifício eram essenciais para desvendar as verdades mais profundas do universo. Seus professores e colegas acadêmicos ficaram impressionados com sua motivação e humildade excepcionais. Havia algo inegavelmente especial nele, uma intensidade silenciosa que chamava a atenção. Sua presença exalava uma energia calmante, como se ele carregasse dentro de si uma conexão inata com o cosmos. Foi durante esse período que ele começou a experimentar os primeiros sinais de suas habilidades proféticas. Embora ainda não entendesse a extensão total de seus dons, ele descreveu momentos de profunda clareza mental, visões que lhe permitiram vislumbrar o futuro. Para muitos, tais experiências seriam perturbadoras, mas Nostradamus as via como um presente divino. Ele aceitou essas visões com gratidão, abraçando a oportunidade de ver os fios do destino que conectavam todas as coisas, nunca questionando por que ele havia sido escolhido para testemunhá-las. Desde jovem, a vida de Nostradamus foi marcada por eventos extraordinários. Suas visões, curiosidade inabalável e profundo desejo de entender o funcionamento do universo o diferenciam de seus pares. Sua jornada nos lembra que, às vezes, o propósito divino se revela cedo na vida, e nenhum obstáculo, não importa quão assustador, pode impedir alguém destinado à grandeza de cumprir seu chamado. Aos 30 anos, Nostradamus tomou a decisão que consolidaria seu legado. Ele começou a documentar suas visões e previsões em uma série de quadras que mais tarde seriam conhecidas como suas profecias. Sua devoção inabalável e comprometimento com o rigor intelectual eram evidentes desde o início. Ao contrário de muitos de seus colegas, que lutavam com as demandas da vida acadêmica, Nostradamus abraçou cada desafio como uma oportunidade de se aproximar da verdade. Mas seu caminho para se tornar o renomado profeta que lembramos hoje foi repleto de obstáculos. Sua saúde sempre foi frágil, e ele sofria de doenças crônicas que o deixavam fisicamente enfraquecido. No entanto, apesar de seu sofrimento, ele permaneceu focado em sua missão. Cada desafio, cada momento doloroso, era visto como uma chance de aprofundar sua conexão com os mistérios da existência. Por meio de notável resiliência e força intelectual, Nostradamus seguiu em frente. Ele se dedicou a longas horas de estudo, jejuando frequentemente e abraçando formas extremas de autodisciplina. Ele acreditava firmemente que tais sacrifícios eram a chave para desvendar verdades maiores. Seu comprometimento com esse estilo de vida rigoroso e muitas vezes doloroso era uma prova de seu desejo inabalável de entender o universo. Apesar dos imensos desafios que enfrentou, sua jornada para se tornar um dos maiores profetas da história era imparável. Em um dia fatídico em 1555, Nostradamus atingiu o auge do trabalho de sua vida. Ele lançou o primeiro volume de suas quadras proféticas, uma coleção que eventualmente encantaria e mistificaria o mundo. Este momento marcou a realização de todas as suas ambições, o ápice de anos de dedicação implacável. Era tudo o que ele esperava, mas seu corpo, apesar de suas realizações, permaneceu frágil. Logo após publicar seu trabalho inovador, Nostradamus se retirou para sua casa em Salon de Provence para se recuperar da tensão física que sua saúde havia sofrido. Durante este período de recuperação, suas experiências místicas se intensificaram de maneiras que pareciam quase sobrenaturais. Ele falou de profundos encontros divinos, visões vívidas de eventos futuros e os padrões cósmicos que pareciam guiar seu entendimento, oferecendo-lhe clareza e uma sensação de paz em meio aos desafios que ele enfrentou. No entanto, esses momentos místicos não eram todos serenos. Ele também encontrou forças sombrias e caóticas que ameaçavam desestabilizar seu espírito e impedi-lo de completar sua missão. Esses encontros eram aterrorizantes, mas não importava quão grande fosse a tentação ou quão profundo fosse o medo, a determinação de Nostradamus permanecia inabalável. Seu comprometimento com seu trabalho e com a compreensão dos mistérios do universo era inabalável. Antes de mergulharmos mais fundo nas previsões surpreendentes de Nostradamus, vamos reservar um breve momento para nos conectar. Se você está gostando desta jornada pela história e mistério, considere assinar para nos ajudar a atingir nossa meta de 10.000 assinantes. Seu apoio não apenas nos motiva a continuar explorando essas histórias cativantes, mas também alimenta nossa capacidade de dar vida a ainda mais delas. Deixe um comentário abaixo para compartilhar seus pensamentos sobre as profecias de Nostradamus, o que você acha mais fascinante sobre elas. E se você se sentir inspirado, um compartilhamento significaria o mundo para nós, nos ajudando a alcançar mentes ainda mais curiosas. Vamos manter esta aventura viva. Em 1566, Nostradamus faleceu em Salon de Provence, com sua pena ainda na mão enquanto exalava seu último suspiro. Suas últimas palavras foram simples, mas profundamente profundas: o futuro está escrito hoje. Suas obras proféticas se tornaram uma fonte duradoura de intriga, estudadas por milhões que estão ansiosos para desvendar os mistérios do destino. O legado de Nostradamus perdura, permanecendo como um monumento à busca incansável do conhecimento, aos sacrifícios feitos por ele e ao poder duradouro da curiosidade.
Mesmo na morte, ele continua a inspirar, lembrando a todos nós que o desconhecido ainda guarda inúmeros segredos e que a sede por compreensão não conhece limites. Apesar de anos de intenso escrutínio e investigação, nenhum estudioso jamais foi capaz de oferecer uma explicação definitiva para o fenómeno notável que eram as visões proféticas de Nostradamus. O que as tornava tão surpreendentes não era apenas sua precisão, mas sua consistência, previsões que desafiavam toda a lógica e razão, mas nunca vacilavam em sua precisão. Essas profecias, grandiosas em escopo e vastas em suas implicações, deveriam ter eventualmente levado a contradições ou confusão, mas nunca o fizeram. Em vez disso, elas se mantiveram verdadeiras por séculos, mantendo sua clareza e impacto sem nunca causar dúvidas que pudessem manchar a reputação de Nostradamus. Para Nostradamus, as visões que ele experimentou não eram uma fonte de orgulho ou um meio de se elevar acima dos outros. Em vez disso, elas se tornaram uma profunda responsabilidade que pesava muito sobre ele, tanto intelectual quanto emocionalmente. Ele nunca buscou fama ou reconhecimento por suas habilidades, nem desejava ser visto como alguém extraordinário. Pelo contrário, ele frequentemente orava ao cosmos pela sabedoria para entender as visões que recebia sem ser sobrecarregado por seu peso. No entanto, o destino já havia decidido que seu papel seria o de um profeta, seu dom servindo como um poderoso testamento de sua curiosidade insaciável e sua profunda conexão intelectual com o universo. As visões, quando apareceram pela primeira vez, tornaram-se um símbolo indelével de sua dedicação e sua entrega completa à busca pelo conhecimento. Mas com esse dom divino veio uma adversidade imensa. Ele não apenas enfrentou o fardo da responsabilidade que as profecias implicavam, mas também teve que lidar com o ceticismo e as críticas. Muitos não conseguiam aceitar o que não conseguiam entender. Mesmo dentro dos círculos acadêmicos, alguns o acusaram de fabricar suas previsões ou, pior ainda, de orquestrar um grande engano para enganar o público. Outros especularam que essas previsões eram simplesmente um truque do destino, uma força caótica que buscava confundir e enganar aqueles que buscavam a verdade. Em suas tentativas de descobrir a verdade, os estudiosos submeteram os escritos de Nostradamus a um intenso escrutínio. Eles analisaram suas quadras em grande detalhe, buscando qualquer explicação plausível, mas nenhuma pôde ser encontrada. Apesar dos séculos que passaram, suas profecias nunca vacilaram, nunca se contradisseram e nunca levaram à confusão. Essa consistência confundiu intelectuais e pesquisadores, deixando muitos com mais perguntas do que respostas. Foi um fenômeno que resistiu à explicação, aprofundando ainda mais o mistério em torno de Nostradamus. Independentemente das dúvidas que o cercavam, o impacto que Nostradamus teve sobre aqueles que buscavam seu conselho era inegável. Muitos que se voltaram para ele em busca de orientação relataram ter vivenciado momentos profundos de clareza em sua presença. Seus insights frequentemente levavam a avanços intelectuais, e aqueles que buscavam sua sabedoria falavam do conforto e da compaixão que ele oferecia, extraindo de sua própria compreensão do mundo para se conectar com eles em um nível profundamente humano. Para ele, as profecias não eram meras previsões a serem temidas, elas eram um convite para explorar a vasta complexidade do universo, um chamado para se engajar em uma busca de conhecimento ao longo da vida. Nostradamus nunca se ressentiu do peso de sua responsabilidade. Ele a abraçou, vendo-a como uma oportunidade de iluminar os outros e aliviar a ignorância da humanidade por meio de sua sabedoria. Ele nunca reclamou dos fardos que as visões impuseram a ele. Em vez disso, ele as aceitou humildemente, acreditando que seus insights tinham o objetivo de guiar os outros em direção a uma compreensão mais profunda do mundo. Sua humildade e sua dedicação inabalável à busca intelectual lhe renderam respeito e reverência como um dos estudiosos mais estimados de seu tempo. Seu legado, enraizado em sua profunda conexão com os mistérios da existência, continua a inspirar milhões em todo o mundo. Nos últimos meses de sua vida, algo extraordinário ocorreu. As visões que o assombravam por décadas começaram a desaparecer. O fluxo antes constante de insights proféticos lentamente se aquietou e, quando ele deu seu último suspiro em 2 de julho de 1566, eles haviam desaparecido completamente. Sua mente, que antes era um recipiente para revelações divinas, foi deixada em paz, como se o fardo da profecia tivesse sido retirado e o universo tivesse permitido que ele descansasse. Era como se as visões nunca tivessem existido, deixando para trás apenas o legado de um homem que havia dado tudo em busca do conhecimento e da verdade.